Nesses dias de desespero, incerteza e medo. Olá, irmãs, graça e paz. Estamos de volta com mais um Florescendo Juntas. Dessa vez, para finalizarmos os nossos vídeos sobre a longanimidade. Ficou por último um tema que é muito desafiador para a gente, que é a convivência, né? A longanimidade com o próximo, com o seu irmão. Pense na seguinte pergunta: o que deixa você irado? O que faz com que a sua paciência suma? E qual tem sido a sua reação diante disso? De fato, é um desafio enorme conviver com pessoas. Cada pessoa tem suas diferenças, né? Tem o seu ponto fraco, em que se alguém faz alguma coisa, aquela pessoa explode, ou então se fecha de vez, se cala e some com o assunto, e depois de dias é que volta ao normal. Ou muitas vezes não é nem pela pessoa ter feito algo, mas por precisarmos fazer algo pela outra pessoa. E aí eu quero convidar você a pensar um pouco diferente, a olhar de outra forma para essa pessoa. Porque muitas vezes é muito mais fácil você mudar em você do que no próximo. Mas aí você se pergunta: tem uma receita para isso? Como eu posso estar controlando a minha ira? Como eu posso estar suportando mais aquele irmão? E Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 25, vai falar o seguinte: meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Tiago está exortando sobre a paciência aqui, né? Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Tá aí a primeira dica dele. Se tem algo que irrita você, se tem algo que está lhe deixando impaciente, se cala, não explode de vez, porque isso vai fazer com que você esqueça a palavra que você tem lido, que é a palavra de Deus. Se você explode, você pode faltar com amor ao outro irmão. Você tem atitudes que podem magoar o outro e que podem magoar você mesmo também. A segunda dica que ele dá é: livrem-se da impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Se a gente aceita a palavra em nós, ela vai ter uma ação de mudança na nossa vida. Então, o nosso comportamento explosivo, ou o nosso comportamento que recua das situações e não resolve, vai ser tirado e vai ser posto no local a atitude correta. Qual é a atitude correta? A atitude de Cristo, de paciência, de humildade, de amor, de aceitação. E aí ele vai falar sobre a prática da palavra. Sejam praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Se a gente ouve e não pratica, aquilo fica esquecido. Mas se a gente ouve e coloca em prática, a gente mostra que essa palavra tem agido em nós. Então, irmãs, a receita para o controle dessa raiva, para o controle dessa ira, para o controle dessa impaciência, é você ser pronta para ouvir, tardia para falar e tardia para se irar. Se você ouve o outro, se você busca entender o outro, talvez você vai desenvolver essa empatia de se colocar no lugar dele
e entender qual a fraqueza que ele tem, qual a dificuldade que ele está tendo na hora de conviver com você ou com outras pessoas. O segundo ingrediente dessa receita é você se livrar do que é mal e ser humilde em aceitar a palavra. Quando a gente faz isso, a gente vai ver que a palavra vai mostrar na gente o que precisa ser mudado e vai mudar. A terceira coisa é colocar em prática isso. Não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra que a gente tem visto. Efésios 4, versículo 2 e 3 falam o seguinte: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo traz dicas importantíssimas aqui. Ele vai falar sobre humildade, sobre docilidade, sobre paciência. E ele vai falar sobre suportar o outro irmão. Suportar não apenas no sentido de nossa, que irmã chata, mas suportar no sentido de dar apoio à irmã que você olha e vê que ela tem dificuldade em alguma coisa. E depois ele vai falar, façam todo o esforço para preservar a unidade no Espírito pelo vínculo da paz. Ele está nos chamando a ser pacificadoras, a ser pacientes com os nossos irmãos. Então, irmãs, eu quero motivá-las a isso, a serem pacientes e longânimas no convívio com o seu próximo. Olhar para o outro como você gostaria que olhassem para você. Porque da mesma forma que o outro pode lhe irritar ou pode causar a sua ira, você pode estar causando a ira em alguém também. Que Deus continue nos abençoando e nos enchendo de paciência e paz por meio do Espírito dele. Acredite.